Ó, pessoal, quando eu falo doutorar, não é porque mula sem cabeça e AD, não. Sei que a mula sem cabeça é um das campos épicos e mitos. Muitas vezes há essas divergências que atravessam a subjetividade e a objetividade, porque há essas trocas internacionais ligadas aos mitos, ou verdades, que vão delegar a metodologia científica, ou seja, está ligado lá, mitos e conhecimentos, mitos, ou seja, são fatos que acontecem, lendas, que a própria metodologia científica nos ajuda a acreditar em Deus. Né? Em todo respeito ao Manuel Sérgio, como ele falou, a Jesus eu acredito, mas respeitando a metodologia científica que coloca maneiras que expõem, todas colocam, a maioria, antes de Cristo, depois de Cristo. Aí, tempos atrás, eu coloquei Pedro Demo, aí a morfogênese, né? Morfogênese, o rapaz falou: Demo não pode. Mas Demo pode? A democracia pode? Ou seja, então a morfogênese nos coloca palavras que ficam sortidas no ar. E o ar, essa tonelada de morfogênese de CO2 no ambiente, que é um autor, depois eu vou colocar o Michael, depois vocês podem ver o sobrenome, que ele coloca fatores importantes ligados ao tempo. Eu lembrei a época que eu li bastante artigos relacionados à esteira, o carbono e o oxigênio, o retorno venoso, a poluição, o rio Tietê, o rio Tietê atrapalhava bastante, por causa que o rio ali no campo, não é questão de um rio, né? É um rio, mas não deixa de ser também, ou seja, um mar. Rio é diferente, lógico que tem aquelas correntezas, o mar tem aquelas ondas, né? Ou seja, água salgada. Tempo agora eu estava vendo o que é abre. A palavra abre, no dicionário gramatical português, significa várias espécies de peixes. Aí eu juntei, eu falei, nossa, aí eu lembrei da Caldense de Abreu. Não Fernando de Abreu também, né, que nos coloca fatores importantes, também as suas composições, Rio 40 graus, muitas vezes 40 anos, começa quando passam os 40, os graus, a pressão arterial vão aumentando, para, ou seja, estarmos preparados para conquistar, ou seja, as nossas metas a serem alcançadas. Então, entre considerações, tem um Simmel, tem um Herbert Simmel e tem o Lombosco, que eu gostei de falando de um ponto importante que, ao meu ver, eu achei ao meu legal, há uma legalidade muito grande de ser doutor, mestre, porque coloca assim, capital e o empreendedorismo. Ele foi contra o Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln. Abraão Lincoln. Melhor Abraão. Ou seja, então coloca o que? Fatores, o que? Área de empreendedorismo. Lógico que é uma meta a maximizar e desenvolver uma força de decisão, precisão nesse tecido social que acontece em nossas vidas. Pontos objetivos a serem alcançados nas nossas frequências diárias estratégicas entre situações e resultados e identificações anexas pelo diagnóstico. Essa identificação anexa pelo diagnóstico ocorre em identificações. Então, a mula sem cabeça, como o Saci Pererê, nos coloca também o que? O imaginário para o desenvolvimento da criança. Muitas vezes, o próprio Saci, alguns falavam, que ele era um garoto normal e desobedeceu a mãe, porque toda vez que ele levava a marmitex para o pai, trabalhando o dia todo, ele foi e pegou a marmitex e ficava comendo. Eu acho que não deve ter, eu falei, eu acho que não é culpa do Saci, gente. Essa história tá um pouco, eu fiquei discutindo com os meninos, a reflexão. Eu acho que muitas vezes a mãe acho que não deu comida. Aí ele falou, ó, primeiro você tem que dar comida ao seu pai, depois você vem e come. Aí ele não aguentou e comeu. Quando comeu, aí ele virou um Saci, falaram pra mim. Assim, uns livros, né? Nós temos que lembrar, tem a capivara, caipora,
que tempos atrás eu fiz uma caminhada ecológica, que eu posso citar alguns autores, alguns autores ligados ao que é ecologia, é casa. Então, por isso que esse projeto veio a ser repensado aqui agora. Ecologia é a comunidade, ecologia é o município, ecologia é o estado, ecologia é o Brasil, ecologia, ou seja, ecologia nos traz ecossistemas ligados à economia, esse fluxo que ocorre. Então, é lógico, temos que fechar um parênteses aqui entre as soluções, elaborações passivas e possíveis que possam relacionar a ecologia e o lazer. Lazer e educação. Tempo. Eu estava citando o Rolim, 1989, que ao meu ver é interessante, porque no Rio Grande do Sul passei por uns meios de alternativas implementares para sobreviver, mas não deu certo. Mas o que deu certo não deu certo, mas deu certo em pesquisas e profundidades, para nós aprendermos nessas abordagens comportamentais. Ok? Então, enfatizar esses meios administrativos coloca fatores como o próprio Rabelo coloca, esse túnel relacionado à reitoria, ao secretariado, o vice-coordenador, as secretárias, o setor de cada disciplina, são tão importantes, é uma complexidade. Ali tem um salário, ali tem capital e tem o empreendedorismo. Eu quero dizer que a minha graduaçãozinha, ali tem o que? Um mapa, um tecido, um artesanato ali, tem RH, ou seja, tem direitos humanos. Quando alguém replicar ou explicar para você, você faz assim, ó, pega o livro então e lê, deixa a mochila com ele lá, ele pode ser secretário, ou doutor, reitor. Ó, eu vou deixar só o Gaito, que é pesado demais. O Gaito não é um gato, mas o Gaito, o Arthur Gaito, ele nos teve um privilégio, um prestígio muito grande relacionado. Eu sempre gostei do 88, não é por causa da Constituição de 88, Ulisses Guimarães, mas o 88 ali nos colocam introduções e resumos importantes nessa leitura e releitura dinâmica, ok? Então o Lombosco aqui eu citei em 2025, na Universidade de São Paulo. Lembramos do doutor Neila, né, também, que traduz vários livros de educação física, que eu gosto ali, ele falando sobre campos pré-conteúdos, pós-conteúdos. Já mostrei o livro aqui, Metodologia de Autores, ok? Então são metas a serem alcançadas nessas teorias. Meu ver, a teoria comportamental é uma teoria humana. Que a teoria comportamental é o comportamento. E o comportamento, o que? Ou seja, vai desfrutar a própria educação. É uma ação. Ou seja, você vai vendo que a criança, não vou falar de Tarzan, daquelas histórias que já aconteceram, que nós estudamos na faculdade, que uma criança foi, ou seja, ela foi criada por um lobo, ficou como um lobo. Lobo, uma foi criada pelos pais, outra criada por lobo. E lá sobreviveu, o outro por chimpanzé, ou seja, na selva, o Tarzan. E lembramos os recordes ali, né? Teve o que eu já falei com vocês, sempre eu falo aqui, que no campo cinematográfico, a telenovela, a cinesiologia está muito separada ainda, hein? Quando você viu alguns chats, você vai perguntar, o que é cinesiologia? A motricidade ou a educação física e a cinesiologia estão separadas. Parece que a ortopedia, o Roger Booker separou. Roger Booker, em 1970, ele apareceu aí, modificou e falou, está relacionado só a ortopedia e saúde coletiva e as suas ambiguidades. Então, o John Stace Adams, ele fala sobre a percepção com o outro, né, e motivações análogas. Motivações que vão haver o quê? Esse campo de inorganizações. Ou seja, nessas relações com outros, ok? Então são fatores operativos que resultam habilidades. Nessa pesquisa, esse apêndice, não é apêndice que eu coloquei falando sobre a hérnia, tem uns 3, 4 anos com uma hérnia aqui que não é minha, me pertence. Mas eu até coloquei aqui aquelas faixinhas que você compra na farmácia, que eu colocava aqui para proteger, lógico, porque sabemos como a categoria o lazer categórico e a profissão. Ok? Então,
Deixa esse entendimento para nós estarmos pensando hoje.